Olá! E hoje a gente vai conversar com os diretores Caetano Gotardo e Marco Dutra da série Noturnos, a nova série do Canal Brasil. E antes de assistir o vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho para receber todas as notificações. E deixa o seu like. Então roda a vinheta e vamos pro papo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Oi. Então, é um prazer conversar com vocês. E eu vou pedir para a gente começar com vocês explicando rapidamente o que é Noturnos, o que é essa série. Noturnos é uma série de terror e que explora diferentes variações, né, do gênero, criada a partir de 7 textos do Vinícius de Moraes, entre poemas e contos. E a partir desses textos a gente criou uma narrativa que é um grupo de teatro que num fim de ensaio fica preso num teatro porque está tendo uma tempestade avassaladora do lado de fora, e aí eles passam essa noite ali. Eles têm várias questões internas, e também a cada episódio algum deles conta uma história, e a gente também vai para essa história. Então, ele cruza essas narrativas fantasiosas com a situação desse grupo dentro desse teatro. E a gente tem, então, uma série inspirada na obra de Vinícius de Moraes, mas a gente não tem músicas dele. Como foi essa direção criativa, essa decisão criativa? Uma brincadeira que eu falava assim com todo mundo que a série ela se passa num universo em que o Vinícius de Moraes não existe, na verdade, numa dimensão em que ele não existe, porque se os personagens, os atores ali no teatro estão contando histórias que eles contam como se fossem deles, tivessem acontecido com eles e tal, e que são inspiradas nos contos do Vinícius, não faria sentido o Vinícius existir nesse universo. Então não pode tocar Garota de Ipanema, não podem acontecer coisas relacionadas ao Vinícius. As pessoas tiravam sarro de mim, porque falavam, não, isso é muito Caxias, assim, da sua parte, não poder citar o Vinícius de Moraes em nenhum aspecto na série. Mas a verdade é que a gente levou isso bastante a sério, assim. O Vinícius não é citado diretamente, porque ele não existe no mundo da série, mas, por exemplo, a personagem da Tatiana, que é a diretora, a gente pegou alguns aspectos do Vinícius, do whisky, de uma certa boemia e tal, que a gente quis colocar na personagem da Tatiana, da diretora. O próprio universo romântico e dramático do Vinícius foi muita inspiração para toda a série. Então ele está lá, ele só não é referido diretamente, né, pelos personagens. E a gente quis trabalhar uma presença da música mesmo sem ter canções do Vinícius, que a gente queria muito olhar para esse lado do Vinícius que é menos comentado, explorado, enfim, né, que esses textos traziam para a gente, e a gente achava que usar canções talvez isso nos parecia mais interessante nos concentrarmos nesse Vinícius de Moraes um pouco menos conhecido e não trazer esse elemento tão mais popular dele que são as canções. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe uma musicalidade para a série, né? A série tem muita música, embora não tenha canções do Vinícius. Tem canções que a gente compôs, tem muita música criada pelos irmãos Garbato, que compuseram a trilha sonora, então tem um pensamento musical forte. E a série é dita como uma série de terror, mas quem conhece o trabalho de vocês sabe que vocês flertam, acho que com o gore e com o thriller psicológico, assim. Eu terminei de assistir, eu fiquei muito angustiada. Parece que eu não conseguia dormir depois e eu não sabia por quê. Era essa a intenção? Acho que a gente queria trabalhar coisas inquietantes, né? Usar vários elementos da linguagem, do gênero, para lidar com questões que nos inquietam, que inquietam os personagens e que também os textos do Vinícius nos traziam.
Então, acho que uma sensação de uma certa angústia, uma certa inquietação de lidar com esses temas, com essas questões, nos interessava. Acho que o Marco pode falar mais. Não, sim, a gente queria, na verdade, essa coisa do isolamento e da tempestade, de um mundo lá fora que pode estar atravessando um apocalipse. Isso é uma ideia muito perturbadora, né? Ainda mais hoje, quando a gente começou a fazer, não tinha pandemia, assim, mas com a pandemia essa noção ficou ainda mais forte, essa ideia de que pode ter algum tipo de apocalipse acontecendo ao nosso redor, e essa ideia é de fato perturbadora, né? Porque gera talvez uma sensação de insegurança, impotência na gente, mas a gente também quis trabalhar sentimentos, não sei dizer se positivos, assim, mas a gente quis trabalhar afetos ali nos personagens, conexões, romances, amizades, coisas que a gente sente que são muito importantes assim para o ser humano, para além da perturbação, do medo, do horror, da morte e tal. A gente quis tentar criar um universo rico ali na série. Eu senti que a série também vem, as histórias parece que elas vêm numa crescente, assim, e elas são todas alinhavadas pela personagem da Joana, ou Ana, que inclusive é um nome que eu já percebi que vocês usam em todos os filmes de vocês. Sempre tem uma Ana, pelo menos nos que eu acompanhei. É proposital? Aconteceu meio por acaso, e aí, em dado momento, a gente percebeu, assim. Foi acontecendo, aí lá, sei lá pelo quarto filme com Ana, a gente falou, gente, sempre tem Ana. E aí, não sei, a gente está começando a escrever um filme novo que, a princípio, não tem nenhuma Ana. Mas não é... No caso da série, é curioso, porque o nome Ana veio de um projeto que quando a gente se conheceu 20 anos atrás, na faculdade, quando a gente começou a estudar cinema, eu e o Marco começamos a pensar num possível musical que a gente nunca desenvolveu, mas para o qual a gente escreveu algumas canções. E aí a gente trouxe essas canções para essa série, a gente quis resgatar isso, e essas canções tinham a Ana, que era a personagem desse possível musical. Então o nome Ana veio lá do passado para assombrar essa série. Mas a gente achou interessante que essa personagem, a Joana, também tem esse jogo, né? Porque ela se chama Joana e ela interpreta a Ana na peça que eles estão ensaiando, e ela mesma começa a se confundir com a Ana, a se achar muito, né, essa Joana que é a Ana, e ela, ao longo da série, vai entrando nessa confusão, de certa maneira, entre ela e a personagem, e as outras personagens que ela faz nas outras histórias, né? Porque a série tem muito esse jogo, que os atores fazem vários personagens. Nos pareceu interessante ter essa personagem um pouco como essa personagem que está num momento conturbado emocionalmente, ela é a condutora, de alguma maneira, a condutora emocional da série. E quais são as referências de vocês, assim? Que nem eu falei, eu sinto que tem um pouco do gore, mas o thriller psicológico, de onde vem essas referências para vocês construírem o trabalho de vocês? No caso da série, veio da gente um pouco, assim, do nosso gosto por vários gêneros, né? Pelo musical, pelo fantástico gore, ou pelo fantástico mais de sugestão. Mas os diretores de cada conto também trouxeram muita coisa, né? Rodrigo Aragão, por exemplo, que dirigiu o episódio 3, trouxe uma relação dele com o gore para a série, né? Vinícius Silva trouxe uma abordagem para a história que se passa naquela fazenda, que é uma abordagem das referências dele. Ele falava muito do Jordan Peele. Então, na verdade, foi um universo de referências muito rico, porque veio de muita gente ao mesmo tempo. E a gente sempre encorajou assim os diretores a irem o quão fundo eles quisessem, assim, o quão longe eles quisessem dentro do gênero. Então, acho que é por isso que os episódios são tão intensos individualmente e são tão variados também, né? Eles são quase que trabalham subgêneros diferentes, cada um dos episódios. Lá atrás, na criação da série, eu e o Caetano, a gente
falou bastante do Álvares de Azevedo, do Noite na Taverna, que é uma referência literária, na verdade, né? Não é uma referência de cinema ou TV, mas que é parte da literatura gótica de horror brasileira, e também são personagens contando histórias sombrias ao redor de uma vela, na verdade, numa taverna. E acho que foi uma das nossas fontes assim de inspiração, Álvares de Azevedo. A série ela se propõe a ser de terror e fantástico, porque ele tem esse realismo fantástico, acho que a gente pode chamar assim, mas na verdade o horror mesmo é o que a gente passa no dia a dia da nossa sociedade, se a gente tirar a parte da fábula. E como foi essa construção, assim, porque o texto do Vinícius não é atual, mas vocês tiveram que trazer para uma abordagem atual. O quanto de Vinícius tem e o quanto de vocês que tem ali também? Eu acho que isso foi interessante porque se deu meio naturalmente, assim, quando a gente se deparou com esses textos, a gente achou os textos muito interessantes. E aí, quando eu e o Marco começamos a desenvolver as ideias, tinha algumas ideias já vindas do Renato Fagundes, né, que foi quem primeiro teve a ideia de reunir esses textos para criar uma série. Depois se juntaram a mim e ao Marco o Gustavo Vinagre e a Alice Marconi. Nós 4 escrevemos os roteiros juntos. E a gente conversava muito sobre os textos e o que esses textos nos geravam, textos escritos entre os anos 30 e 50, né? E muita coisa vinha dos textos ou também como resposta aos textos, né? Por exemplo, um certo olhar sobre algumas personagens femininas que havia nos textos e que eram muito características daquela época e que hoje a gente olha com mais crítica, né? A gente questiona isso e isso foi estimulante também, pensar o que naqueles textos tinha de atual ainda, e tinha muita coisa. Um poema como O Operário em Construção, que deu origem ao episódio 3, dialoga muito diretamente com várias questões de agora e vários dos outros textos também, e ao mesmo tempo também perceber o que era anacrônico naqueles textos e pensar como olhar para aquilo, lidar com aquele material de uma maneira crítica. Então, as questões do tempo atual acho que foram surgindo muito organicamente na maneira como a gente quis se aproximar desses textos e em como cada um de nós, primeiro nós 4 roteiristas, depois quando se juntou a equipe e o elenco, como aquilo virava questões para cada pessoa vivendo hoje, no mundo de hoje. Então, acho que foi um processo muito rico e muito orgânico. A gente não quis impor questões. Vocês pensaram em algum personagem para alguém? Ou foi uma coisa natural, assim, de como se deu essa construção de elenco? A Joana foi muito pensada para Andréa Marquis, que é uma atriz com quem a gente já trabalhou algumas vezes. Ela fez Os Boas Maneiras. Ela trabalhou primeiro com Caetano, acho que a primeira vez foi no Feito Não Para Doer, no cinema. Foi num curta que o Caetano fez em 2003. Lançou em 2003, né? E desde então ela trabalhou com a gente algumas vezes. Ela fez o longa do Caetano, Que Se Move, também. E é uma pessoa que a gente ama muito como artista, como cantora e como atriz. E quando a gente pensou esse papel da Joana, a gente pensou basicamente para ela, assim. A gente nunca viu outra pessoa fazendo. E o elenco foi se formando aos poucos a partir daí, assim. Tinha pessoas com quem a gente já tinha trabalhado, como a Taya Pérez, que fez o nosso último filme, O Todos os Mortos, e é uma atriz que a gente gosta muito também. A gente desenhou a diretora da companhia, a Tatiana, um pouco para ela também, um pouco pensando na figura forte da Taya. Caetano quer me ajudar a lembrar dos processos de cada um? Não, tem uma coisa muito interessante, porque é um elenco que mistura pessoas com quem a gente já tinha trabalhado, algumas delas muitas vezes, né, como a Andréa, a Gilda Nomati, que faz alguns episódios e que é incrível e uma parceira grande. A Taya, que tinha feito... A Taya e o Rogério Brito tinham feito nosso último filme, Todos os Mortos.
a Larissa Siqueira, que é uma amiga minha e parceira também de muitos anos, e a essas pessoas, esses parceiros constantes, o Eduardo Gomes também, enfim, algumas pessoas que realmente acompanham nossos processos há muito tempo, vieram pessoas novas com quem a gente nunca tinha trabalhado e que foi muito bom trabalhar. O Rafael Losso, o Ícaro Silva, a Vanessa Oliveira e o Bernardo de Assis no elenco fixo, né? A gente não tinha trabalhado com nenhum deles e foi um processo muito, muito prazeroso conhecê-los e trabalhar com eles. E ter esse set que era uma mistura de colaboradores antigos, também na equipe tinha isso. O processo dessa série foi muito rico para a gente nesse sentido, colaboradores antigos e novos colaboradores entrando nesse universo juntos. E existe uma ideia de uma segunda temporada, ou até com o mesmo autor, usando Vinícius ou com outros autores? Existe uma ideia? A gente teve algumas ideias, assim, uma ou duas delas que a gente gosta bastante para fazer uma segunda temporada. Isso ainda não está encaminhado, mas foi tão legal para a gente criar esse universo e compartilhar ele com todo mundo que dá muita vontade de voltar a ele, de fazer um novo Noturnos. Vamos ver se isso se concretiza, assim, seria muito prazeroso. Talvez com outro escritor ou escritora. E vocês podem falar, só para finalizar, o novo projeto esse de vocês, dá para falar alguma coisinha para a gente? Ele tá muito inicial ainda, é difícil falar, acho que não dá para falar, porque tá muito no início, a gente começou a escrever, nem o roteiro ainda, a gente está desenvolvendo o argumento, então é bem, bem inicial. Tudo que a gente sabe é que não tem uma Ana, por enquanto. Por enquanto. Então tá, muito obrigado pelo tempo de vocês e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bruno.